No Saiba Mais de hoje, que você acompanha sempre aqui na página do Supremo Tribunal Federal na internet, vamos falar sobre absolvição imprópria, que é quando a sentença do juiz declara que o fato cometido é crime, mas o autor do delito não pode ser punido, porque é inimputável. Dessa forma, ele terá que cumprir uma medida de segurança, que pode ser a internação ou então um tratamento ambulatorial. Para falar sobre isso, nós convidamos o advogado Antônio Alberto do Vale Cerqueira, que é advogado criminalista. Muito obrigado pela participação. E a primeira pergunta é a seguinte: a denominação imprópria vem de onde? A terminologia imprópria deriva do entendimento de que a condenação, neste caso, o cumprimento da medida que seria a pena, não é um cumprimento de pena, mas um cumprimento de medida de segurança. Há alguns juristas que até criticam essa terminologia de absolvição imprópria, porque na verdade não há absolvição. O que é que acontece? O Código Penal ele estabelece condições em que o indivíduo, a pessoa humana, o agente do crime, ele pode ou não ser responsabilizado por determinado crime. Então, muitas vezes o agente age, por exemplo, a título de exemplo, o agente age em erro. Ele acredita que ele está diante de uma situação que não é real. Nesses casos, diante de algumas hipóteses, ele poderá não responder, não ser responsabilizado pela ação danosa que ele cometeu à sociedade. No caso da absolvição imprópria, como você muito bem já explicou, o direito ele reconhece que o agente daquela conduta delituosa ele não tinha condições mentais de responder pelo ato que ele realizou, porque naquele momento do fato ele era inimputável. Essa situação, essa inimputabilidade, ela pode ser uma inimputabilidade instalada, ou seja, residente, já uma característica do agente, ou pode ser algo do qual ele foi acometido naquele momento. Em qualquer dessas hipóteses, o juiz vai avaliar o caso concreto. E ele, entendendo que o agente não era responsável pelos seus atos naquele momento, ele irá aplicar a fórmula que existe no artigo 97 do Código Penal. Ou seja, em vez de submeter o réu, ao acusado, o autor do crime, a uma pena conforme disposto na preceito secundário da norma, por exemplo, detenção de 2 anos, por exemplo, reclusão de alguns anos, ele transforma essa que seria uma pena restritiva de liberdade numa medida de segurança. O que é a medida de segurança? São estabelecimentos psiquiátricos, estabelecimentos de saúde, onde o agente ele sofre cuidados, ele recebe um tratamento adequado para aquela situação que ele se encontra. Em casos de doenças crônicas que afetam a personalidade e a vontade do agente, como por exemplo a esquizofrenia, e no caso de um crime mais grave, certamente ele será submetido ao que se chama de internação. O que é a internação? O agente ele é internado em uma dessas instituições. Se, todavia, o crime cometido é punido com uma pena mais branda, porque é um crime de menos agressividade à sociedade, menos agressiva à sociedade, e é punido com a pena de detenção, aí ele é punido, aí se transfere essa medida de segurança, passa a ser a de tratamento ambulatorial, que é uma forma de tratamento bem mais amena do que a internação. Como será o cumprimento da pena no caso de absolvição imprópria? Nos casos de absolvição imprópria, o juiz ele reconhece que o réu é inimputável ou estava inimputável naquela condição, mas deve ser submetido à chamada medida de segurança. Então, esse réu ele será levado a uma instituição de saúde para sofrer o tratamento adequado, ou seja, lá ele ficará internado para que se tente curar, se tente melhorar aquela situação de incapacidade que ele acomete. Qual é a crítica doutrinária que existe para esse tipo hoje de sanção do direito? É que para as internações, Rafael, não há um prazo limite. Nós não temos um prazo limite. Então se fala muito analogamente em comparar a medida de internação com uma pena perpétua.
O direito ele vem trabalhando esse tema à medida que ele vem sendo aplicado, que a gente vem evoluindo nas discussões constitucionais. E hoje se pacificou um entendimento, embora não haja previsão legal ainda para isso, de que em casos em que seja aplicada a internação, ela não deve ser superior ao tempo da pena em concreto. Então imaginemos, vamos trazer isso para uma realidade, imaginemos que um homicídio tenha sido cometido por um inimputável. No julgamento, ele acabou sendo condenado a uma pena de 20 anos, por exemplo, ou de 15 anos. Só que ele é submetido à regra do artigo 97 e é internado como medida de segurança. O tempo de internação dele não poderá superar esse máximo da pena em concreto. Entretanto, se esse é um lado pode ser visto como ruim, porque a pena pode se perpetuar, não há um limite legal, nós também não temos um limite mínimo. Então ele, por exemplo, ele não tem como obrigação ficar internado durante o tempo que seria para a progressão de regime. Não, ele pode ficar internado, a título de exemplo, um mês. Um mês depois da sua internação, o médico responsável por acompanhá-lo entende que ele já está apto para regressar à sociedade e dá a alta. E aí ele pode regressar. A absolvição imprópria impede o ajuizamento da chamada ação civil ex delito? Não. Por quê? A ação ex delito ela é uma ação de natureza civil, é uma ação privada e que busca compensar a vítima do crime pelos prejuízos que foi acometida, sejam eles de ordem moral, sejam eles de ordem material, de ordem estética, de qualquer ordem. Nos casos de inimputabilidade, o crime ocorreu. Então, embora o réu não tenha condições de responder penalmente por aquele crime, isso nada afeta que ele possa responder na esfera civil, na esfera privada. Então, não há qualquer impedimento para as ações dessa natureza nos casos de absolvição imprópria. Mesmo o réu sendo inimputável, ele tem direito de recorrer? Tem. O direito de recurso, Rafael, ele é um direito muito mais escorado, muito mais de guarida constitucional do que de guarida processual penal. Então, ele está ligado ao direito primário de ampla defesa e do contraditório. Então, ele sempre vai poder recorrer desde que esteja corretamente assistido. Em caso de não estar assistido, de não ter uma pessoa para assisti-lo, inclusive, é obrigação legal do juiz que conduz o processo nomear um defensor público para que o represente. Imagine, por exemplo, que num processo haja uma condenação que o defensor do inimputável acredite que foi por demais severa. Ciente de que a internação do acusado poderá ter aquela durabilidade, ele pode, por exemplo, ter todo o interesse em recorrer para reduzir a pena, para, em tese, virtualmente, reduzir também a possibilidade da internação ter toda aquela longa duração. Ou, por exemplo, no caso de entender o defensor que a hipótese de absolvição foi incorreta. Porque muito antes de ser inimputável o réu e o fato ter acontecido, ele entende que, e aí já respondendo a sua próxima pergunta, ele entende que o fato não foi criminoso ou que o fato não aconteceu. Então ele terá todo o direito de recorrer em nome de seu cliente para alegar, para construir uma dessas teses resistivas. Existem outros tipos de absolvição previstas no direito penal? As espécies de absolvição do Código Penal, em regra, elas estão disciplinadas pelo artigo 386 do Código Penal. São 7 espécies que estão lá dispostas, tá? E tem algumas das mais variadas, mas chamaria aqui a atenção, valeria a pena a gente discutir as 3 principais na minha visão, que são a principal delas, que é a do inciso 1º, que é o fato quais são elas? O fato não ter ocorrido, ou seja, aquele fato que é imputado ao agente não ocorreu. Segunda, o agente não foi o responsável pelo fato criminoso. E a terceira, não existirem provas de que que ele concorreu para o crime, né? Todas essas espécies, elas têm consequências diferentes.
A título de exemplo, se o réu é absolvido, por exemplo, porque não existiram provas suficientes para a sua condenação, isso não impede que, ocorrendo, surgindo novas provas, ele possa ser o Estado possa reiniciar a persecução penal. Entretanto, quanto à primeira hipótese, essa não, essa é realmente de absolvição. Na hipótese do fato não ter constituído crime a título de exemplo, caberá contra ele a ação ex delito. Imaginemos um exemplo da absolvição por aplicação do princípio da insignificância. Então, o juiz entendeu que aquele fato socialmente reprovável, tanto que ele foi denunciado, aquele fato socialmente reprovável, ele não alcançou a ofensividade necessária para afetar o bem jurídico tutelado pelo tipo penal e ser criminoso. Ok, mas isso não afasta o direito da vítima, a título de exemplo, a ajuizar contra o sujeito apontado como sujeito do crime como autor uma ação civil indenizatória. Então, de todas essas hipóteses, a rainha das absolvições, chamemos assim, é exatamente a absolvição porque o autor não foi o autor do crime. É o exemplo, vamos exemplificar para tornar mais fácil. Imagine um homicídio que aconteceu em determinado local e o autor, porque passou por aquele local num momento próximo, acabou sendo apontado como suspeito e acabou denunciado. Na sentença, o juiz reconhece que não foi ele, ou seja, o juiz declara para a sociedade e afasta qualquer dúvida sobre a eventual participação daquele sujeito naquele fato delituoso. Essa de todas, sem dúvida nenhuma, é a melhor das formas da absolvição.